Olá, estamos começando o nosso primeiro episódio do PodPed, um podcast do Infantil Gonzaga, o nosso hospital 100% pediátrico. E agora a gente tem um podcast 100% também pediátrico para a gente poder falar de todos os assuntos para as mamães, para os papais, para os avós, para todo mundo que quer cuidar dos seus pequenos, assim como nós. Eu, Fernanda Vanucci, estarei aqui toda sexta-feira às 16 horas apresentando esse podcast com você e acompanhada, claro, da minha amiga, minha querida amiga que estará comigo todas as semanas aqui também, Heloísa Ventura, ela que é diretora do Hospital Infantil Gonzaga, nossa diretora médica. Ela tem um currículo que a gente vai falar aqui daqui a pouco, invejável, e que nós duas vamos estar aqui, né, Elo? Ansiosa a gente estava. Nossa, muito ansiosa, nervosa, emocionada, porque eu acho que as crianças mereciam um espacinho para elas, né? Para a gente poder discutir temas atuais, do que está acontecendo agora. Estou muito emocionada de estar aqui. Esse podcast nasceu de um bate-papo meu e da Elo. Justamente a Elo sempre preocupada em levar as informações para as mamães, para os papais. Ela, poxa, acho que a gente tinha que ter um espaço para debater temas tão importantes só da pediatria, né? A gente sempre vê programas na Elo falando sobre saúde de uma forma geral, mas para os pequenos fica sempre faltando. E para a gente incrementar esse programa hoje, né? A gente já trouxe também uma super profissional que vai dar as dicas de férias aí para as mamães, para os papais, que é a Cauana, a nossa psicóloga infanto-juvenil. Bem-vinda, Cá. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Heloísa. Vai ser incrível, né, gente? Várias novidades. O pessoal ir aproveitando todas as ideias e oportunidades que a gente vai estar oferecendo. Muito legal. A Cauana, né, Elo, é uma profissional que o infantil ganhou de presente esse ano, não foi? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque o nosso trabalho no infantil vem se desenvolvendo e era uma coisa que a gente ficava muito preocupada, assim, a parte emocional das crianças e das suas famílias, né? Com a chegada da Cauana, assim, dia a dia a gente tem esse desenvolvimimento, né? Obrigada, doutora. Esse vínculo das crianças, dos profissionais. Assim, e até o tema que a gente está falando hoje foi uma coisa que a gente discutiu no corredor, né? Porque o legal de ter esse programa semanal é que a gente vai conseguir trazer uma informação assim atualizada do que está acontecendo. E as crianças estão de férias, né, Fê? E para as mães e para os pais fica sempre um período, o que as crianças estão fazendo nas férias, né, Cauana? Exato, e a gente sempre discute e fala, né, a saúde mental na infância ela é de extrema importância. Então a gente vê isso no hospital diariamente, como os pequenininhos também estão tendo assim, e sentindo um monte de coisa, é uma explosão de sentimento. Então a gente vai discutir aí sobre as telas, falar da importância do limite de uso, até para os pais estarem cientes de como que é e como lidar com as crianças, né? Muito legal. Lembrando que o nosso podcast, ele é transmitido pelos streams, né? Pelo YouTube, hoje excepcionalmente pela página da TV com Santos, mas nós estamos com a nossa página também, que já dá para todo mundo se inscrever no YouTube, que é o PodPed Infantil. Também dá para se inscrever no nosso Instagram, PodPed Infantil. A gente já está com bastante gente lá querendo acompanhar as novidades. Lá a gente vai dizer de tudo um pouco. E além disso, também você já vai saber os temas que vão acontecer aqui, para já mandando as perguntas antes mesmo para os nossos convidados. E aqui na TV com Santos, toda sexta-feira às 16 horas, ao vivaço, pelo canal 11 da NET, 8 da Vivo. Então, siga muita gente, mande muitas perguntas. A gente já tem, acho que um mês aqui de pauta separado, né, Elo? Faltou espaço aí, então já vai seguindo a gente, que logo, logo a gente vai ter muita informação. Mandar um beijo, Elo. Eu tenho que agradecer muita gente. Essa semana, você também, né? O que a gente já recebeu de sugestão de pauta, de abraço, de beijo, desejando sucesso. Incrível, assim, um monte de profissional legal, sabe? Olha, a gente quer ir, e é isso, né? Porque eu tenho um ditado que fala que a gente precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. E é uma coisa que é verdade, a gente não vai conseguir mudar na nossa sociedade se a gente não voltar para a primeira infância, para o adolescente, porque olhar ali para os pequenos, né, doutora? Olhar para eles. E isso não é só a parte médica, nem a parte da psicologia, é a parte de todo mundo, né? Dos pais, da família, da Nutri. Então, se a gente conseguir trazer assim, um conhecimento
Porque esse conhecimento, o que a gente está falando aqui, ele segue. E a gente chega em uma ponta que a gente nunca chegaria no hospital. Eu me lembro de uma criança que não tem convênio, e a mãe me falou que ela viu um vídeo que eu fiz de autismo, e ela falou, olha, eu levei esse vídeo para o profissional e assim eu consegui um encaminhamento. Então a gente às vezes tem uma informação que chega numa ponta que às vezes a gente não conseguiria chegar. Então um local de discutir ciência na pediatria é muito importante. E o olhar multidisciplinar, né? Ele é de extrema importância para a gente realizar os trabalhos de qualidade, tanto para as famílias quanto para as crianças e para a equipe, né? Com esse olhar com todo, a gente consegue ajudar e fornecer várias informações, né? Cauana, conta pra gente um pouquinho, Elo, acho que é importante a gente saber um pouquinho da sua história, da sua formação e em que campo que você atua. A gente fica super feliz do Hospital Infantil Gonzaga ter essa profissional com a gente 2 vezes na semana, independente, porque isso antigamente é prática dos hospitais, somente ter o psicólogo através de pedido de consulta para passar, é isso, Elô, nos consultórios. E o trabalho que a gente está desenvolvendo no Infantil Cacauana é diferente, né? É diferente, porque às vezes a gente consegue ter um psicólogo hospitalar num hospital geral, né, onde a pediatria é um espaço do hospital, né? Mas como a gente tem um hospital que vive pediatria, a presença de alguém circulando e a Cauana, assim, com esse jeitinho é dela. Obrigada. Vocês vão se encantar. As crianças esperam. Olha, a Cauana... E é muito importante isso que ela falou da parte multidisciplinar. Não existe mais o médico, o psicólogo. Se todo mundo não conseguir conversar para ter uma melhor assistência, a criança vai sair perdendo. Conta um pouquinho pra gente, então. Não, e a Cauana, muitas crianças, a Cauana me traz informação que eu nem sabia, né? Ai, que legal. A troca né? multi, né, doutora? E conta pra gente um pouquinho, porque ela não é de Santos, mas ela adotou a nossa cidade. Exato, 1 ano e meio, né? E não vai embora. Não vou, não A gente não vai deixar. Então, gente, eu sou de Santa Catarina, eu sou de São Miguel do Oeste, formei na UNOESC, que é a Universidade do Oeste de Santa Catarina. Tenho 2 anos de formada e saí da formação já fazendo especialização na teoria que eu sigo, que é cognitivo-comportamental. E logo depois ingressei na USP, né? Então hoje eu faço toda a formação de neuropsicologia com reabilitação cognitiva voltado para a infância e adolescência, que é o infanto-juvenil, que é o público que eu gosto e que eu atendo. Então, além de trabalhar no hospital, eu atendo gamers, né? Que é o mundo aí dos jovens, é o mundo tecnológico. Eu trabalho para uma equipe de Rocket League. Um beijo para os meninos, que eu sei que eles estão assistindo, né? Legal. Então, eu trabalho também com esse lado de saúde mental. O meu trabalho no hospital, como a gente estava conversando antes, ele é de extrema importância, não só para o paciente, mas para os familiares, porque eu consigo entender tudo que está acontecendo naquele momento dentro do hospital, né? Às vezes são crises de ansiedade, são dúvidas, e além disso tudo, eu consigo passar para a equipe formas de, doutora, conversa dessa maneira, às vezes vai te ajudar com esse olhar clínico. Então, é um olhar muito todo, né? Ele é um olhar para a equipe, para os familiares e para o paciente, principalmente, né? Porque dentro de um ambiente hospitalar, a criança ela tem diversas explosões de sentimentos. Então, ela sente inúmeras coisas. Às vezes a gente acha que ela está aí deitadinha no leito, quietinha. Todo mundo fala, ai, como ela é boazinha, tá quietinha, pegou Exato. o telefone, aí entra que a gente a vai falar das telas hoje. Aí entra a psicóloga e vem o choro, né? Tem a ansiedade, tem a raiva, o medo. Então, multi-explosões de sentimentos. Então, o meu olhar é para isso, né? E isso facilita para o próximo profissional que vai entrar. Porque eu já vou ter feito aquele acolhimento e aquela, puxa, relaxei, né? Então, a gente usa várias técnicas de relaxamento para ansiedade, de medo. Então, isso vai facilitar não só o processo da equipe, quanto da criança dentro do hospital. E vai ficar um lugar mais acolhedor para conseguir liberar e ajudar no tratamento. Principalmente, Elô, as crianças de longa permanência, né? Exato. Que a gente tem muito, e hoje o infantil tem a equipe também oncológica, então os pacientes oncológicos, para entender, né, porque ficou carequinha, para entender porque ele tá diferentinho do amigo, que tá com uma sonda diferente,
para tomar uma quimioterapia. E a gente trouxe esse serviço para o infantil. Aqui também vai ser esse espaço da gente poder dizer as coisas que o infantil tem trazido de novidade para a região. A oncologia era uma grande carência pediátrica, a gente tinha uma oncologista. Hoje a gente está no infantil com uma equipe de 5 e que tem pacientes de longa permanência, e que acho que isso também é importante, esse papo, né? Entender por que que o meu cabelo caiu, tia, né? Por que que eu tô diferente? E é engraçado, assim, eu passo muitos anos que eu faço visita às enfermarias, né? E hoje eu vejo que as crianças, mesmo as menores, elas são muito mais participativas do tratamento. Às vezes a criança tem 5, 6 anos, está com uma pneumonia, e você vai lá, coloca um antibiótico, e você conversa com a mãe, né, com o pai. Hoje a gente vê que nos últimos tempos a criança se empodera mais, então eles procuram na internet. Celular, né? O celular, o acesso à informação, né? Então é isso. Então, hoje a gente tem esse cuidado de explicar para a criança. E o infantil tem outra característica, que é atender crianças até 17 anos, 11 meses e 29 né? dias, Que eles vão morrer. que são adolescentes, e que aí os conflitos começam a ser maiores, que entra nessa galerinha aí que você está falando, de já pesquisar, de já querer entender o que está acontecendo comigo. E hoje a gente vê na medicina, de maneira geral, a gente ter essa trajetória do paciente, ele poder ter decisão nas tomadas, né? Então, nas crianças maiores, a presença da Cauana é fundamental. E até para os pequenos, porque essa semana a gente percebe, né? Às vezes de forma de desenho, no lúdico, olha, psicóloga, olha o que eu estou sentindo, né? Ai, entregou uma cartinha com, eu estou sentindo isso, sentindo alegria por estar no hospital. E olha só, eu consegui falar para você o que eu estou sentindo, né? Essa semana a Cauana fez vários materiais do Divertidamente. Sim, com as fichinhas. A gente tem que ficar em cima para acompanhar as Atualidade. crianças, tem que ser atualizado. E ela fez os personagens. Então as crianças estavam discutindo. Porque eles estão interessadíssimos, é o assunto do momento, então você interagir vai ser muito mais fácil. Exatamente. Não era só as crianças, não, os residentes também. Mas os nossos residentes são deliciosos. Aliás, eu quero mandar um beijo para Clara Juliana, que está aqui falando pra gente, maravilhosa, ela que é nossa médica também, lá do infantil. A Patrícia Galhardo, perfeitas. Cristine Batalha, sucesso ao Podped, obrigada. Eduardo Henrique. Elô, tem muita gente já com a gente aqui. Eu tô. Que legal. Olha, que delícia. Luciana Faria, maravilhosas. As médicas estão on. Um beijo pra Lu, que ontem estreou aqui na TV Com também o Ação e Reação Mulher. A Clara, como eu já falei. Juliana Cubo, que tá aí com a gente também, mandando que time. Obrigada, Ju. Larissa Barbieri, sucesso, gurias. Parabéns, olha, já tá. Pessoal do Sul. Que delícia, estamos atingindo o Sul. Olha que chique. Tava assim, no que eu sigo, sigam Cauana. É. E aí eu sigo ela e eu vi uma moça que escreveu de São Miguel para o mundo. Eu falei, nossa. Que delícia. Tem também a participação da Maria Fernanda Pestana, um beijo. A Ângela Remole, que disse perfeitas, a Ângela que convidou a mim e que convidei a Elô para esse novo momento do Infantil Gonzaga, e que delícia, foi desafiador, a gente achou que não ia dar conta, mas junto com ela, que é uma grande guerreira ali, só um time de mulher, hein, na gestão do infantil, olha, que fique registrado isso daqui. Somos um time de mulheres que estamos à frente do infantil. Isso é muito legal, né, Elô? E a Ângela tá 43 anos, sim, né? Lá no hospital. Tem toda a história e tudo passou ali pelas mãos dela. Então, obrigada, Ângela, pela oportunidade da gente poder imprimir um pouquinho da nossa personalidade. Eliana Parada, que sucesso. Parabéns, meninas. Eli! E não, ela é mamãe. Mamãe. Ai, gente, mamãe novinha. nasceu. Diz que é a coisa mais gostosa. Ai, é linda, Laurinha. Aproveitar e mandar um beijo pra Eliana, pra Laurinha. Falar dos bebês que nasceram essa semana. A gente também tá muito feliz com a chegada da Sara, a nova princesinha também, do Dr. Felipe e da Fabiana. E a gente tá aqui louco pra conhecê-la.
E todas as crianças que estão lá com a gente no Infantil Gonzaga, a gente também deixa um beijo. O Felipe Lost tá mandando vários coraçõezinhos, a Andréia Santana, faturamento do infantil todinho lá. Eles falaram que iam entrar e iam falar, quem é minha máquina de vencer? Porque todos os dias eu entro naquela sala e já saio animando todo mundo. Quem é minha máquina de vencer? E acho que hoje a gente pode falar, né, Elo, que todos são a máquina de vencer do infantil. Todo mundo se envolveu e tá uma delícia trabalhar lá. A Michele Gomes também, Luciana Faria. Com o excesso do uso de celular, as crianças estão introspectivas e sem emoção, cara. É isso, né? É sobre isso que a gente vai falar já nas telas. Deixa eu só terminar esses beijos. A Larissa Camargo, Matheus Silva, Muffins da B, Sucesso Podpad, Rosana Marques Pereira, Francisco Calisto, o Rafael Okiuto, que é o nosso... Nutri lá do infantil, trouxe uma... Ai, gente. Ai, não, Rafa. Ah, Rafa. Precisamos falar. Fala você. Ai, Rafa, olha. Ai. E mudou assim, tudo. Não, e gente, o Rafa... os adultos querem a comida. Ontem, o Gustavo, o filho da Priscila, que recebeu alta hoje, ela até fez um post falando que ele... Mãe, a comida desse hospital é uma delícia. Que ele só estava tranquilo de ficar lá porque ele ia comer a comidinha do infantil. Tá realmente delicioso, né? E o Rafa tem essa sensibilidade, sabe? De você escutar e saber, é um aniversário, ter um bolinho, sabe? Poder... A gente teve uma menininha que foi internada, Manu, uma graça. E iam as amiguinhas dela pintar unha, né? Ela já estava internada há uns dias. O Rafa mandou pão de queijo para ela oferecer para as visitas dela. Então são pequenas coisas, pequenas viagens que fazem que o Rafa, toda a diferença. O Rafa aceita. Mudou. É um hospital e ele embarca, né? Nossa, é Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, festa junina, imagina. Eu peço umas coisas e ele, meu Deus, hoje pode, acima de não sei quantos anos. Bom, a Silvia Way também, a Silvia que é o tudo, né? Isso é o tudo. Ela é. Ela é minha cunhada, secretária. Sem a Silvia, a Elo não conseguiria ter os 75 empregos que a Heloísa tem, 28 coordenações, né? A Heloísa é um fenômeno. Uma máquina, né, é uma gente? máquina de... Eu não falo, minhas máquinas de vencer. Mas é uma rede de apoio que é importante a gente fazendo ao longo da vida, né? Sim. Nossas redes de amor e de apoio. A Ana diz, eu também torço para vocês, sucesso, gratidão, máquina de vencer da auditoria. Ana Brito, um beijo para você. O Felipe falando da máquina de vencer. Luciana Ramos, parabéns para todos os cooperados que fazem parte desse crescimento. E Michele Bezerra, lindo cenário. Foi mesmo, o cenário foi feito aqui pela galera da TV Com. Falar do nosso tema, né? Que o nosso tema é astronauta, porque a gente adotou esse tema para o hospital, né, Elo? Não sei nem como nasceu, mas do nada a gente se apaixonou pelos astronautas. Eu sempre fui apaixonada, porque eu amo Star Wars, né? Era Guerra nas Estrelas antes. Ela olhou para a filha dela. Malu está aqui com a gente também, hoje acompanhando a estreia. E super influencia, né, gente? Não, e assim, eu tenho uma história familiar com o infantil. E meu pai era médico do infantil, mas eu sempre fui uma criança asmática. Então o infantil tinha aquela salinha primeira, que hoje é a triagem do que eles... azulejinhos lá. azul ficava clarinho. Todo mundo... E ali era a salinha de inalação. Então, assim, eu e meu Grandes irmão... amizades foram feitas ali. Sim, a gente passava a vida fazendo inalação, né? Num outro tempo. E, assim, criança asmática, antigamente, elas não corriam muito, elas gostavam de ler. Então, eu sempre amei essa parte de ficção científica. Então... Eu, assim, fico encantada de chegar lá e ver os astronautas. A gente está criando nossa própria identidade. A fachada do hospital hoje tem os astronautas. Nós temos um astronauta para foto dentro. A nossa sala de tomografia é toda do espaço. Enfim, a gente está criando essa identidade. E hoje vem novidade aí. A gente vai mostrar para vocês uma turminha bem legal que vocês vão nos ajudar aí a escolher nomes. Cá, vamos falar de tempo de tela, que é a nossa pauta de hoje. Férias, as crianças querem ficar ali nos videogames, nas telas do computador ou na tela do celular. Os pais também nessa correria toda acabam abrindo um iPad, abrindo um celular, colocando na frente das crianças para que possa conseguir fazer as demais coisas. Quais os
problemas, né, que isso pode causar para as crianças e como que a gente evita e desperta na criança o interesse de fazer coisas além das telas. Então, a gente estava até conversando antes, né? As férias, ela é um período que as crianças geralmente têm um grande tempo livre, né? Que não acabam tendo aquela rotina de acordar mais cedo, então acorda mais tarde. Então, a gente pode ter um benefício e controlado, né? As crianças, elas podem usar com moderação as telas, podem estar tendo um oferecimento mais educacional, usando de uma forma, assim, os aplicativos, né, com o controle dos pais, né, que pode ser enriquecedor para o crescimento e desenvolvimento da criança, né. A gente sabe que tem um risco muito grande, se é o uso excessivo de telas, pode levar a problemas de saúde físico, né, doutora, e tanto mental, né, como a obesidade, o distúrbio, né, de sono, problema de visão. Então, isso a gente tem que estar tendo todo esse controle. E a questão da saúde mental da criança, quando tem um uso excessivo de tela, aumenta sim a ansiedade. E vem aí a depressão, que pode causar um impacto negativo na infância da criança, né? Então, eu sempre falo que é muito importante a gente estabelecer limite do uso de tela. O ideal para uma criança de 2 a 5 anos é 1 hora por dia. Então, a gente sabe que é difícil, mas aí o que a gente faz? Alternativas saudáveis, né? Que então a gente pode utilizar aí com a criança, criar uma rotina de férias, usando tabuleiros, usar a velha e boa cartolina, né? Que delícia, com tinta, criar aí com a criança memórias afetivas. Então, se você levar uma criança para o chão, hoje a gente vai forrar isso aqui com cartolina, vamos pegar tinta, às vezes utilizar materiais da própria terra mesmo, com água, fazer esse brincar lúdico, vai fazer com que a criança saia da tela, seja atrativo e crie memórias afetivas. Então, isso é muito positivo para a criança. Deixa essa dica aí para os pais que estão nos assistindo. Façam isso com seus filhos nas férias. Quando for usar o uso de tela, o que eu indico sempre? Você escolher um filme legal com a criança. Agora tá aí o Divertidamente. Vamos pro cinema. Esse filme é incrível, é muito legal. As crianças estão amando. Isso, então, acho que é um positivo, legal é que esse filme também acaba abrindo diálogo, né, entre as famílias, porque as crianças saem cheias de dúvida. Outro dia a Patrícia Galhardo está aqui participando do programa. Eu lembro que ela foi com o William no cinema e ela falou, olha, você parece esse personagem. E ele ficou se questionando se ele realmente... Então, abre esse diálogo, isso é legal, né? Total, e aí você vai estar tendo acesso ao que seu filho está sentindo, o que ele está pensando, né? Nossa, mãe, eu sou um nojinho. Tá, mas por que eu sou um nojinho? Né? Então é legal você ir para o cinema, fazer com que depois o seu filho saia do cinema. Agora a gente vai fazer um desenho bem criativo. E me fala o que você está sentindo dentro desses próprios personagens. Aproveitar essa onda das crianças, que é o momento deles, é o Divertidamente, né? E fazer com que crie essa memória e crie uma facilidade para você também estar entendendo sobre a saúde mental aí do seu filho, né? Porque... E hoje as crianças têm, os prédios têm muito condomínio, né, Elô? Muita área legal, comum. É bacana também colocar essas crianças para interagir. Eu lembro quando eu era criança, gente, a gente ia pra rua, você conhecia a quadra inteira, o bairro vizinho, porque a gente se unia, marcava horário de brincadeira. E hoje acaba que todo mundo se conhece, mas através da tela, né? Os problemas de segurança, né, influem mas muito. Nesses prédios que tem uma grande área de mas lazer. Às vezes você vê nas brinquedotecas as crianças todas, cada um no seu celular. Exato. Tablet. Às vezes até jogando uma com a outra, uma do lado da outra. É uma loucura, né? Se perdeu o brincar. A gente fala muito... as recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria fala que até os 2 anos a gente não deveria oferecer nenhuma tela, inclusive televisão. Nossa, isso é impossível, porque hoje se a gente vai viajar, a gente já vê no aeroporto, no carrinho de bebê já tá com o tablet num desenho. Mas isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento. A gente tem visto depois da pandemia um aumento assim, muito grande das alterações emocionais e de desenvolvimento, inclusive motor. Agora teve o congresso de pediatria e teve uma aula assim, foi muito legal sobre como falar de exercícios para a criança, né? O pediatra falar, prescrever exercícios. Até a gente está fazendo um trabalho lá no infantil para ver
A Brisa está comandando, né, que ela faz medicina do esporte infantil, e ela tá pra gente ver como que o pediatra, até quanto que o pediatra sabe disso. Então, até o final do ano, spoiler, a gente vai ter um congresso em Santos disso. Uau. E assim... Para a criança se movimentar mais. Mas o pediatra tem que aí saber acaba tendo... como orientar. Então, até era um professor que falou assim, quem que ensina a fazer serrador? Lembra? Nossa. As crianças não fazem mais isso. Elas ficam deitadas o tempo todo. Ou pegar a caneta, né? Pegar a caneta, aquela coisa que a nossa mãe fazia, pega com o pé, né? A gente pega com o pé as coisas. As crianças não. Exato. Então, a gente está vendo alterações motoras, o controle remoto, ficar o tempo inteiro assistindo série. Então, a gente está vendo a obesidade explodir, o sedentarismo. Então, qual o impacto de tudo isso? E então, a ansiedade, né? A ansiedade, sem dúvida nenhuma. Você que trabalha com gamers deve encontrar, né? Porque você estava falando de uma equipe e às vezes quando você tem a equipe, o jovem já é um profissional, ele tem, como você, um profissional dentro do time que já equilibra tudo isso. Mas a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes que acabam viciando nesse tempo de tela. Eu não sei se eu tô maluca, porque eu sou, mas eu já vi que existem hospitais para tipo, desintoxicação de tempo de tela. Existe isso? Tem. Porque realmente é um vício, né? Assim como qualquer outro. Então, você precisa fazer um trabalho. Esses gamers, se passa muito do time, realmente deve ser prejudicial. A gente sempre fala, né? Dentro do mundo do gamer, é um mundo de trabalho, né? Como a gente tem o nosso, o gamer, para eles, é o trabalho deles. Mas tem um tempo de hora, né? A gente tem um tempo e eu sempre falo com eles, ei, meninas, como é que tá a qualidade de sono de vocês? A gente bate muito nessa tecla, porque não é só a tela, o jogo, o trabalho, essa intensidade. E ela é muito intensa em época de campeonato, né? A gente tem toda essa ciência que tem... Tem um fuso também, né? Sim, tem as diferenças. Porque, por exemplo, o nosso técnico não é brasileiro, ele é chileno. Então, tem essa diferença. E tem gente que mora na Alemanha, nos Estados Unidos. Cada um tá num canto, né? Então, a gente sabe que tem toda essa situação. E o mundo do gamer é na madrugada, né? Então, eles tendem a dormir de manhã. Então, a gente sempre fala, a qualidade de sono ela é muito importante. E é diferente, né? Você dormir no período matutino do que você dormir no período noturno. Então, e esses tipos de tela de game deve realmente te deixar ansioso, agitado, né? Porque é tiro, é perseguição, ou fuga, luta. Então ele também estimula uma coisa de adrenalina, exato, né? E até essa adrenalina baixar também deve ser complicado. E é por isso que a gente cria rotina com eles, né? Todos eles têm quadro de rotina. A gente bate muito na tecla, eu e o técnico, porque a gente faz um trabalho bem de equipe mesmo. E é com todos, né? A gente tem que estar monitorando, porque assim, dormiu, comeu, se alimentou, foi pra academia, eles fazem fisioterapia, porque precisa, né? Tem aquela questão de ficar tenso, né? A coluna, a tal da LER, né? Então, que é a doença do... Exato, o tempo todo no teclado, e esse jogo é controle. Então, fica mais tenso ainda. Então, a gente precisa estar tendo todo esse monitoramento com eles. Mas, sempre enfatizando, é o trabalho deles, mas a gente tem toda uma equipe que envolve médico, físio, a psico, né? Então, é um trabalho, assim, muito detalhado, é muito cuidadoso, porque envolve saúde física, saúde mental, cognitiva, é tudo. Então, a gente tem que estar olhando com esse olhar, não só a tela. Como se fosse uma equipe de futebol. É uma equipe de futebol, é uma equipe de basquete, é uma equipe, né? Então, a gente tem toda a rotina, não é só o jogo em si. Às vezes a gente acha, o mundo do videogame é muito legal, mas é um trabalho. Então, é um trabalho que a gente tem que levar com seriedade, porque é uma saúde, é uma vida. Então, tem que ter todo esse monitoramento. E diferente do que muita gente acaba falando, ser gamer é fácil. Não é. Vou trabalhar como gamer, vou ficar rico e vou me divertir. Não é, né? Não é, são horas, né? Tem treino. Então, assim, são 4 a 6 horas de treino todos os dias. Aí tem as sessões da psico, a sessão de físio, mesmo cada um estando na sua cidade, no seu estado ou no seu país, a gente segue a risco toda a rotina, né? Então, a gente tem que levar com muita seriedade. E eu sempre falo para os pais que acham, esse mundo do gamer é fantástico, meu filho tem que incentiva bastante. Mas tem que ter todo um cuidado, tem que levar para terapia, para ver se isso realmente é o que
que a criança quer, e tem que ter todo um acompanhamento. A gente sabe que o mundo do gamer é um mundo que a gente entra muito novo, mas não é assim, né? Às vezes a gente acha que é uma fantasia pelo lado financeiro, pelo lado das estrelas, mas tem que ter todo um acompanhamento, todo um cuidado. Com quantos anos começa, assim, a ser gamer? Olha, é engraçado que tem um deles que tem 16 anos hoje, que ele foi campeão mundial. Inclusive, ele é de Santos. Não, eles são celebridades. Eles são celebridades. A Cauana é uma celebridade. Dos gamers! Não, A gente teve é um menino doutora. agora, É a doutora, viu, gente? A gente teve um menino agora que está passando por um momento difícil, uma graça ele. E aí ele falou o nome do gamer, a Cauana falou com o gamer. E mandou uma mensagem pra vídeo. ele. Ele ficou maravilhado. Ele falou, você não sabe quem ligou pra mim. Eu falei, quem? Como é o nome? PHzinho. Obrigada, PHzinho. Ele é aqui de Santos, inclusive. Ele é aqui Campeão. Ele é campeão mundial de Fortnite. E ele começou com quantos anos? Ele tem 17 hoje. Ele começou com 11 anos. Nossa, é muito novinho. Não, e a gente tem essa... Eu, como pediatra, assim, não conheço muito esses games. Mas, assim, a gente tem, né? Fortnite, Valorant, Rocket mata League. todo mundo. Fortnite é aquele que sai cometendo... crimes, matando policial, é esse o Fortnite? É esse. E você gosta de game? Eu não gosto, eu não jogo, né? Eu acompanho os treinos, porque assim, tem que ter muitas habilidades, né, gente? Eu não tenho uma habilidade motora muito apropriada para ser uma gamer. Então eu fico com a parte mental deles que tá tudo certo, muito bem, né? A gente vai continuar esse papo, mas eu queria só antes pedir para o pessoal da produção, a gente tem, como a gente falou, a gente quer divulgar aqui toda semana as novidades do infantil. E nessa semana que passou, a gente teve a visita do comandante da Marinha. Comandante de Mar e Guerra. De Mar e Guerra, assim, altíssima patente dentro da Marinha. E a gente, eles visitaram. Agradecer a Roberta, né, Elô? Nossa, a Roberta foi sensacional. Pro processo, agora a gente é um hospital credenciado da família da Marinha. E aí, doutora Luciana, nossa coordenadora da UTI, junto com a doutora Renata, na nossa sala de PS, Heloísa também, conversando. Eles conheceram nossas instalações e eles ficaram bem felizes, porque eles, eu senti uma família mesmo. Sem um espaço que acolhesse a pediatria. Aí a nossa sala de imagens, olha lá, o nosso astronauta. A gente faz uma coisa bem lúdica, os nossos aparelhos têm as girafas. Ali a gente ganhou um boné lindo. Tá uma briga, viu? Vamos contar que tá uma briga com esse boné. Todo mundo querendo o boné da Marinha, lindo. Foi um dia muito especial. A gente assinou a cerimônia de assinatura de credenciamento da Marinha. O Infantil Gonzaga, que tem credenciamento com os principais planos de saúde, Bradesco. Olha que linda essa foto. Essa é a fachada do infantil que eu falei. Se passar ali na Ana Costa, vai tá vendo. A gente está reformando o hospital todo e ali são os astronautas que a Heavy MKT, a nossa agência de publicidade, criou os personagens pra gente. E foi um dia muito emocionante para a Elô, principalmente porque ela tem muitos pacientes da Marinha. E eles, olha lá, ela assinando, o comandante assinando. E eles agora estavam ansiosíssimos para que a gente pudesse dar esse espaço. Eu acho que esse é o grande diferencial do infantil. É o único hospital da região que é 100% pediatria. Nós poderíamos, apaixonadas, né, Elô, ficar aqui horas falando do infantil. E eu acho que os principais destaques estão para as altas complexidades que com a nossa chegada, duas malucas, né, Elô? Eu e a Elô, eu como gestora do hospital, fui convidada pela Ângela, pela Andréia, pela Ana Brito, doutora Adriana, essas mulheres que já comandavam esse hospital, convidaram para que eu fosse a gestora agora e tentar a gente construir uma nova história. A Elô veio com a gente e a gente colocou essa alta complexidade que faltava na região, né? Isso foi muito pedido pela Heloísa e argumentado muito bem, porque era a carência de ter um serviço robusto para a região, né? A gente tem que valorizar a pediatria, porque a pediatria é o início primeiro médico.
Hoje a pediatria, hoje a OMS fala dos 1000 dias de vida, né? Então a gente começa a pediatria na gestante. Então aqui a gente não tem na região um local que eu tenha todas as especialidades médicas. O infantil sempre foi uma referência para o pediatra de consultório. Então assim, eu atendia um paciente, está vomitando, vai para o infantil e aí a gente acompanha. Eu sei que tem o gastro, eu sei que tem um neuro, um fácil acesso. O ganho com as meninas da Onco, assim, para mim, pessoalmente, foi incrível, porque hoje a gente sabe que tempo é vida. Sim. E a gente tem uma dificuldade, às vezes você está no consultório... Diagnóstico precoce. Eu falo isso muito, assim, o consultório é um lugar muito solitário. Porque você está sozinha, é diferente do hospital, que é o Cauana, o que você acha? Eli, o que você acha? A Brisa, a gente fica discutindo o caso. Quando você está sozinho no consultório... Diferente. É diferente. Então, às vezes, você tem uma suspeita de um quadro oncológico e você tem um lugar... Eu consigo mandar para o infantil que elas estão todas as manhãs. Olha, eu acho que pode ser, elas avaliam, pode ser, não pede esse exame. Então, é um local de referência para o pediatra. E desde que elas chegaram, nós já diagnosticamos precocemente, dando uma sobrevida. Assim, a chance da cura triplica, né, Elô, com o diagnóstico precoce. E para o pediatra do consultório, assim, é muito bom você ter um local segurança, que você possa... né? E ter aquele feedback. Olha, eu mandei essa criança, como é que ela está evoluindo... Como não é neoplasia ou sabe? Então... Temos também a hemodiálise que foi feita com a gente em ambiente 100% pediátrico, com nefropediatra. Fizemos uma cirurgia de grande porte, que não se tinha esse tipo de atendimento aqui na região. E eu acho que o legal é poder, o avô, a avó, que fica todo mundo muito angustiado nesse momento, estar perto na região. Porque se você... leva para São Paulo, é aquele sobe e desce, cuida dos filhos daqui para poder ir para São Paulo ver o filho, vem, e o irmão menor não vai ver. Então eu acho que a gente trazendo esse serviço para Santos é um ganho não só para o hospital infantil, mas para toda a região. Tem muito... Gente, que delícia, vocês são incríveis, tem muita gente. Nath Nascimento, Cauana a melhor. Sandra Vaz Puglia, boa tarde, doutora Clara Vaz. Nath Nascimento, Elô, perfeita sempre. Rick Santos, nosso produtor da Santa Cecília, top, parabéns Fernanda, obrigada. Adriana Faria, oiê, adorando o programa, parabéns pela iniciativa. Educação Física Escolar Criativa, Queimada e Rouba Bandeira. Isso. Que são brincadeiras que a gente nem ouve mais falar. Não, e a amarelinha, olha só, pensa só na amarelinha, você tem que jogar, calcular como é que você vai. A gente não tem ensinado mais isso para as crianças. Isso é trabalho cognitivo. Sim, total. A parte motora, a parte de planejamento de ação. Exato, muito isso bom, entra muito né? na parte também comportamental da criança. E vai guardando as memórias afetivas. Exato. Porque eu tenho várias da minha adolescência, da minha infância, brincando de tudo isso. A Adriana fala que ela brincava na rua de taco, manamula, queimada, e hoje não vê mais isso. Infelizmente é outra, né? A geral é o celular. A Adriana devia ser terrível, brincava de taco, imagina. Valéria Fernandes, parabéns meninas. Luciana Ramos, temos que resgatar toda essa diversão natural. Não podemos desistir de nossas crianças, verdade. Né? Mas eu acho que a parte da tecnologia é uma parte que a gente não pode demonizar também. Porque eu vejo agora, assim, por exemplo, também tem uma adolescente... Toda a parte escolar é no celular. A gente não pode nem mais dar o castigo, vou tirar o seu celular, porque a escola está ali. Tem só que saber dosar. É um uso de moderação, né, gente? Eu sempre falo também que é uma questão de você estabelecer esse limite, estabelecer essas regras, porque a gente sabe que tem conteúdos incríveis, é livro, é artigo, é para nós também. Então a gente não pode colocar como se fosse um problema total. Não, é só ter o cuidado, principalmente de 2 a 5 anos, que eu acho que é uma fase também, exato. Né? E a gente tem que mostrar, eu sempre falo, né, para os pais, que é modelagem de comportamento. O que você está mostrando, colocando, modelando para o seu filho? Se você fica 24 horas no celular, por exemplo, no final de semana, é óbvio que seu filho vai querer crescer com a tela na mão.
Mas e se você largar no final de semana, não, a gente vai brincar? Ele vai crescer com outro tipo de modelagem. A gente sabe que hoje o uso de celular é muito importante para o trabalho, para os contatos. Por exemplo, minha família toda ficou no sul, né? Eu estou sozinha aqui em Santos, então... Estava. Então, a gente facilita, hoje a tecnologia facilita muito. Se eu precisar da minha mãe, eu vou te ligar. Vou ver a minha mãe, né? Então, é lógico que tem essas facilidades incríveis, mas sempre com um uso de modelagem, de comportamento e ficar próximo do que seu filho está visualizando, que está assistindo, né? Ficar junto, né? Exato. Porque eu vejo que as redes sociais, e até a gente tem que se policiar, mas a estrutura, nossa, é diferente. É um monitoramento, né? Eu vejo essas meninas hoje, se comparando, sabe, com muitos locais já estão orientando colocar a foto com filtro, porque elas querem um padrão de beleza. E a gente depois se frustra na realidade. Mas a gente está né? enfrentando distúrbios alimentares. Às vezes eu atendo crianças de 5, 6 anos. Tia, eu tô gorda. De imagem, né? A gente tem visto alterações porque elas estão se espelhando em padrões não só de beleza, mas de consumo, né? E reais, porque presencialmente essas mulheres muitas vezes nem são aquilo que estão nas fotos por causa dos filtros, né? Mas tem vários países que já estão colocando por lei, colocar a foto trabalhada, porque até e consumo, você já viu as crianças pequenas? Hoje eu recebi, meus recebidos, né? Aí a criança tem 255 bonecas, e aí eu não tenho. Então, é difícil a gente também lidar com esse tipo de comparação de rede social. E aí você entra nessa, né, nesse consertar esses pensamentos todos das frustrações que eles acabam sentindo. É a modelagem, né? A gente tem que estar modelando tudo isso com a criança, porque na cabecinha é muita informação, né? Então, que tipo de informação a gente está colocando para os filhos? A gente pode, claro, como a gente falou, é importante o uso, mas para os pais, aquele bom velho livrinho de histórias clássicas. Vamos voltar com esses livros, gente. Não tem como a gente perder também essas raízes. É gostoso você pegar um livro... Não, a gente vai ler esse livro, E aquela uma hora de qualidade também dos pais com as crianças, né? Porque tá todo mundo muito agitado, todo mundo muito irritado. O dia a dia é aquela rotina maluca. E a agitação é do celular. Né? A gente também tem que todos, ter esse cuidado. Pro adulto também. Você fica aí o dia todo na tela. Você não fica no final do dia estressada, cansada? A cabeça parece que vai explodir, né, doutora? O uso da tela também pro adulto, né? Então a gente tem acaba que você não tem paciência para ter esse momento precioso de qualidade. Bom, mais pessoas aqui mandando. A Márcia Oliveira, boa tarde. Olá, doutora Elô, saudades. A Clara falando, vamos pintar amarelinha no corredor da enfermaria. Não, já deu ideia pra Clara. Mas ia ficar legal. Tem adesivos já hoje. Larissa Barbieri, o avanço da tecnologia é muito significante, tem suas problemáticas, mas tem seus pontos altos, o que vocês estavam falando. Clélia Vanucci, alguém conhece? Fez aniversário ontem, eu te amo, tia, parabéns. Lembro da Fernanda na infância, minha casa vivia cheia de crianças, muitas brincadeiras, muita alegria. Nem TV tinha muito, era brincadeira mesmo. É verdade, é o que eu estava acabando de falar. São as memórias afetivas e elas brincavam. Ela e minha mãe ficavam junto com a gente brincando. A Educação Física Escolar Criativa, de novo, coloca também conhecido como... o tio Rude, ele está dizendo que... E é legal, porque ele é o professor de Educação Física de uma escola infantil. E acho que é o Integração, né, gente? Eu acho que é o Integração... E você vê as brincadeiras que o tio Rude faz com essas crianças, é a famosa amarelinha, leva o ovo, gente, pôr o ovo na colher e atravessar. Não, mas pensa como é difícil uma destreza. Isso. Se você for pensar no desenvolvimento neurológico, né, da criança, você colocar, nem a gente eu não consigo, mas colocar o ovo... Muito legal. Exatamente. E a Flávia Traude, parabéns pelo trabalho. A Flávia, que é a nossa técnica de enfermagem do PES, amada homenageada. Por todos, né? Homenageada esse ano pelo vereador Ademir, no prêmio Ana Neri, reconhecidíssima como técnica de enfermagem. A gente tem mais novidades para mostrar aí, que eu acho que são os personagens. Pois é, esse mundo dos astronautas, né, Elô, realmente...
invadiu o coração de todo mundo do infantil. Esses astronautas aqui, todos são presentes que a gente acaba ganhando. E a gente criou a turma do infantil. Tem o pet, né, Elo? A Elo falou, se não tiver gato, eu falei, tem que ter cachorro também. Eu sou gateira, eu sou gateira da cachorreira. Então tem cachorro, gato, Ai, que olha. mais lindo. Tem o médico, a médica, aí a nossa paciente, olha, a gente tentou retratar todos os personagens com as patologias que passam pelo hospital, né, Elo? Então, pacientes oncológicos, aí a doutora. Aí a gente vai lançar no nosso Instagram do Infantil Gonzaga, o doutor, a nossa fachada do hospital tá exatamente assim, né? Tá ficando muito lindo, o hospital tá passando por muita reforma. E a gente vai fazer lá no nosso Instagram uma pesquisa, né, Elô? Isso mesmo. Para os nomes, a gente quer todo mundo ajudando a escolher os nomes dos nossos personagens. Essa semana a gente vai colocar lá a fotinha deles, 3 opções, cá, pra gente poder escolher e aí assim começar a retratar as histórias e as crianças se identificarem com os nossos personagens. E a gente agradece também a Rev MKT que criou esses personagens todos pra gente. Então essa semana vai sair a enquete, só seguir a gente no Infantil Gonzaga e poder participar, vai ser uma delícia receber a sua opinião. Eu já tenho a minha sugestão para a doutora. Eu acho que tinha que ser doutora Lolô, em homenagem à nossa diretora Heloísa, que realmente mudou a história do Infantil Gonzaga, é apaixonada. Eu vejo o seu olhinho brilhar, você é uma pediatra que eu tenho muito orgulho de estar do teu lado, trabalhando todos os dias, aproveitar esse primeiro episódio aqui para falar dessa pediatra, assim, incrível. Eu vou até pegar, porque o currículo dela é extenso, eu vou dar uma bela resumida. Reumatologista, a única da nossa região, pós em autismo, pós em nutrição, UTI pediátrica, muitas outras especialidades. A Elo, eu falo para o Augusto, é um aprendizado diário, é tão lindo te vê-lo. Quando você fala de uma criança e quando ela fala, olha, a gente tá com um probleminha, que a gente sabe que vai ser um problemão pra gente, mas a gente tá com um probleminha e podia ser assim, e essa delicadeza e o amor, as crianças sempre em primeiro lugar. A gente agora recebeu o nosso mais recente hóspede, que é o Ravi. Quero mandar um beijo pra Cristina, né, Elo, que a gente recebeu lá. E, poxa, a gente recebeu ela de braços abertos e a Elo falava, eu quero o Ravi aqui comigo, ele é um filho pra mim. E realmente ele já encantou todo mundo no infantil, com aquele cabelinho cacheadinho, aquela carinha linda. É um paciente que vai ficar possivelmente com a gente um bom tempo e a Elo brigou muito para que ele pudesse ir pro infantil, para ela estar em cima. Então eu quero aproveitar esse momento que eu não tinha essa oportunidade de falar para todo mundo o quanto eu tenho orgulho de ser sua amiga, de trabalhar com você, de você ter aceitado o desafio que a gente pediu para você estar lá com a gente. Eu confesso que eu só aceitei porque a Elo estava, senão eu não iria, e isso você sabe. E realmente hoje, 1 ano e meio depois, a gente pode dizer que a gente está mudando um pouquinho a história do infantil, que sempre foi muito linda, né? E que sempre foi muito grandiosa, uma grande referência na nossa região e que passou por um período muito delicado, muito turbulento e que, graças a Deus, agora nós duas juntas podemos engrossar aquele caldo lá e levar a qualidade para os pacientes. São 60 anos de história, né? Sim. E eu acho que a gente tem que mudar e pensar que é o amor de alguém, né? A pediatria, eu falo, a gente tem um internato da UNOeste que passa com a gente, e é engraçado que como a pediatria ficou por alguns anos meio em baixa, né, entre os alunos. E agora eles estão lá e assim, metade já quer ser pediatra. E eu falo, a pediatria te escolhe, não é, Cauana? Tenho certeza, quando você estava passando a psicologia, você fala, é aqui que eu quero ficar. No início do meu internato, eu queria fazer cirurgia vascular. Aí, o internato serve para isso, né? Você fica 2 anos em prática. E quando eu passei na pediatria, eu falei, é isso que eu quero. Eu já nem queria ir para os outros estágios. Então, é muito bom a gente poder cuidar de alguém tão importante para uma família. Então, assim, e são às vezes pequenas coisas. Eu te agradeço pela parceria e por entender, né? Às vezes, uma coisa que
a gente pode minorar o sofrimento de alguém, porque principalmente os Porque pacientes as crônicos. crianças são mais... A gente fica muito... Idosos e crianças, a gente já fica mais sensível. A criança mais ainda. Então, realmente, às vezes a Elô fala... as pessoas falam... Mas Elô, gente, é muito pequeno e vai mudar muito. E são coisas pequenas. Uma situação. Outro dia teve um bebezinho que ele saiu de um outro hospital, de uma UTI, e o irmão nunca tinha visto ele. Era um irmão pequeno, em muitos hospitais não pode entrar um acompanhante menor de 12 anos. E a mãe me falou, o irmão não conhece ele. Aí eu falei, vamos fazer um jeito, né? Tá hora entre o irmão. A emoção de um irmão ver a primeira vez o irmão que saiu de um hospital. É memória, né? Aquilo eu tive que sair para... Não, ela tá se segurando agora. Semana passada ela assim, Fernanda, eu posso quebrar uma regra? Tem uma pacientezinha internada, ela queria fazer um dia de beleza com as amiguinhas. E a gente permitiu. Podendo, a gente, claro, avaliou avalia, tudo, né? Não tem risco. Mas às vezes, para aquela paciente ter aquelas amiguinhas ali, aquela 1 hora, colocar um desenho na parede, tentar transformar aquele quartinho que não é dela, mas que naquele momento ela tá, colocar uma coisinha na parede, muda. E eu acho que esse foi a grande sacada do infantil. Eu acho que o time todo, sabe, Cauana, você veio agora com o mesmo perfil, a sintonia de todo mundo, o Rafa que incrementou a nutrição com detalhes, né, de um bolinho com uma velhinha e para um dia de aniversário, aquela criança oncológica Mel e Boris, que vai estar aqui, Riso, Bonde do Bem, agradecer que eles vão lá, levam alegria para as nossas crianças. Nossa, e fazem uma bagunça, que eu vejo os vídeos depois. É muito legal. Mas as crianças amam. E Obrigada. tem mais gente aqui participando. Márcio Oliveira, amo Doutor Elô. O Braulio lá de Floripa, um beijo pro Braulio. A Andréia já falou, doutora Elô, doutora Lolô, tá aprovadíssima. A Clara tá falando, Elô, você ilumina todos os lugares que você passa, sua energia sempre alto astral, sempre irradia todo mundo. E ela acrescenta, orgulho da minha chefe, a minha segunda mãe. É verdade, tem vários filhos. Linda, a nossa paixão. A Márcia Oliveira, Lolô, com certeza. Camila Bueno mandando parabéns pra gente, a gente agradece todas essas mensagens. Cá, a gente está nos últimos minutinhos do nosso podcast e eu queria que você falasse um pouquinho do seu consultório, o que você atende, a partir de que idade, como que a mãe identifica que já pode te procurar. Então, todo mundo sabe, né, que agora eu tô no hospital. E, gente, preciso falar isso. Eu sou apaixonada pela área hospitalar, é algo que sempre mexeu com o meu coração. Então, crianças e adolescentes, principalmente. Mas o Infantil Gonzaga, eu acho que ele responde e ele trata para as famílias afeto, né? E eu sempre falo que o afeto nas relações, ele muda tudo. A gente consegue construir muita coisa através do afeto. Então, o hospital tem esse poder e essa energia que, olha, muda, gente. É muito visível nos profissionais, na equipe e o próprio hospital que tem esse afeto e esse cuidado. Então, preciso pontuar isso, que é incrível, muito... É de sentir que a gente tem isso, sabe? Eu atendo no consultório, a partir de 3 anos de idade. Eu acredito que a partir do momento que a criança consegue falar, consegue pronunciar, demonstrar o que está sentindo, já pode procurar, né? Geralmente as mães veem alguma demanda da própria escola, olha, estou sentindo que está tendo essas dificuldades, está demonstrando esses comportamentos, então a gente já pode estar atendendo. Eu falo, falou, já pode ir para terapia, né? Até tem uma paciente bem pequenininha, ela tem 3 aninhos, ela fala, hoje eu cheguei para minha psicóloga. Ai, que bom, deve ser uma delícia. Ela fala, é muito bom vir na terapia, na psicóloga. E ficou, é tão legal ver, né? Porque foi tabu tanto tempo a saúde mental na infância. E ainda tem esse tabu, mas a gente está desconstruindo, né? Porque a saúde mental é conceito de saúde. E é um pilar, né? Então, ela é muito importante. Um pilar, né? A gente fala que a saúde física anda com a saúde mental e a saúde mental anda com a saúde física. Então, a gente tem que ter os dois aí, né? Então, eu acho que isso é de grande importância. Então, estou no consultório, estou no hospital. E é isso, gente. É incrível. Poder sentir tudo isso.
Muito obrigada pela oportunidade, né? Ai, a gente que agradece. Elô, a gente está chegando, olha, primeiro episódio do Podped. Nossa estreia lindíssimo. Eu quero parabenizar aí a nossa... Olha que cenário, gente. Agora que a gente está olhando ali, Elô. Ficou lindo. Os astronautas, a vinheta ficou linda de abertura. A gente quer que todo mundo siga, envie mensagem. Se não deu para ler essa semana... Sugestões. Sugestão. A gente vai ler na semana que vem. E dizer que delícia estar iniciando esse novo projeto com você aqui com a gente, com a Heloísa do meu lado, uma sempre apoiando a outra, como vem sendo. Elô, recadinho final? E semana que vem a gente vai falar de acidentes nas férias, né? Que criança em casa e criança que pode ter um acidente. Dar vários acidentes graves, como que a gente pode prevenir, o que a gente faz. E vai estar aqui com a Camila, profissional, a nossa coordenadora do PS. Isso mesmo, a Camila, que veio de São Paulo, né? Trabalhava em São Luís. E está aqui com a gente. Agora está coordenando a nossa equipe do PS. A gente também está esse ano com uma novidade, que é a residência, né, Elô? Isso mesmo. Que nós não tínhamos esse ano. A gente está com quantos residentes? Temos 4 residentes. E hoje eu estou bem feliz, Fê. Eu fui no Santo Amaro, a gente fez um convênio, então nossos residentes... Agora chique é collab. E eles vão passar. E foi tão legal, porque fazia muitos anos que eu não ia no Santo Amaro. E tá bem legal o hospital e assim, eles estavam super animados. Obrigada, Lê, obrigada, Ricardo, obrigada, Alex, Dr. Ronald, da Unoeste. Muito legal, Dr. nosso Francisco grande parceiro, a Unoeste, foi muito que legal. também investe bastante lá no Infantil Gonzaga. Bom, só faltam 30 segundos, então eu tenho que me despedir. Obrigada, Elô, obrigada, Cauane, obrigada, equipe da TV Com, que tornou isso tudo possível para nós. Heavy MKT, que criou todos esses personagens, criou a identidade do infantil. Todos os cooperados do Infantil Gonzaga. Gente, muito obrigada. Vocês são incríveis. São verdadeiramente as minhas máquinas de vencer. E a gente espera todos vocês na próxima sexta-feira, às 16 horas, aqui no YouTube, no Instagram e na TV Com. Um beijo bem grande. Até lá. Tchau! Tchau!